Olá, minhas amigas queridas do Confissões dos Avós. Meu nome é Edvirges e hoje, com meus 80 e poucos anos, eu ainda acordo de madrugada com o mesmo barulho na cabeça. Um estalo seco. Um estalo de corrente de bicicleta arrebentando no meio de uma estrada de terra. Esse som me persegue desde que eu era bem pequena. Ele aparece quando chove forte, quando o vento bate na janela, quando alguma coisa range perto de mim. E toda vez que ele vem, eu sinto de novo o suor do meu pai pingando no meu rosto, o peso do corpo da minha irmã contra o meu dentro daquele caixote de madeira, e a lama escura subindo pelas pernas do homem que nos carregava como se fôssemos a última coisa que restava no mundo dele. E o pior é que, durante a maior parte da minha vida, eu carreguei esse peso apontando o dedo para a pessoa errada. Nós morávamos na zona rural de Iguape, no litoral. Uma casinha de alvenaria com chão de cimento vermelho que minha mãe encerava toda semana com aquela cera grossa que deixava tudo brilhando e cheirando a querosene misturado com folha de laranjeira. A casa ficava no fim de uma estrada de terra cercada de bananeiras e quando o vento soprava do mar, a gente sentia aquela maresia grossa entrando pela janela da cozinha. Não era uma casa grande, mas era a nossa casa. Tinha um fogão a lenha, que ficava aceso desde antes do sol nascer, uma mesa de madeira com 4 banquinhos e, no quintal, um pé de goiaba tão velho que as raízes já tinham levantado parte do muro. Eu e minha irmã Edna éramos gêmeas. Nascemos grudadas uma na outra, e assim crescemos. Dormíamos na mesma cama estreita, com um lençol branco que minha mãe lavava sempre e estendia no varal cheirando a sabão de barra. Usávamos o mesmo vestido revezando. Um dia eu, outro dia ela. E penteávamos o cabelo uma da outra sentadas no degrau da cozinha enquanto o rádio tocava baixinho lá dentro. Edna era mais quieta, mais calada. Tinha um jeito de abaixar os olhos quando alguém falava alto, como se quisesse desaparecer. Eu era diferente. Eu era a que perguntava demais, a que queria saber de tudo, a que espiava pela fresta da porta quando os adultos falavam baixo. Talvez por isso eu tenha visto mais coisas do que deveria ter visto naquela idade. Nosso pai era um homem forte, de mãos grossas e rosto sempre fechado. Trabalhava na roça desde que o galo cantava e voltava quando o sol já estava baixo, com cheiro de terra molhada e suor seco grudado na camisa. Ele não era de muitas palavras, mas quando falava, a casa inteira obedecia. Tinha um jeito de olhar que dispensava qualquer explicação. Bastava ele franzir a testa que a gente já sabia que era hora de ficar quieta, mas apesar de duro, ele nos amava do jeito dele. Às vezes, no fim da tarde, ele sentava no banco do quintal com a gente e descascava uma goiaba com o canivete, cortando em pedacinhos iguais para mim e para Edna. Naqueles momentos, o mundo parecia manso. Nossa mãe era diferente. Ela tinha sido uma mulher bonita, de cabelo grosso preso num coque baixo e mãos que cheiravam a sabonete de alfazema, mesmo depois de lavar roupa o dia todo. Mas nos tempos que eu me lembro, essa mulher bonita já estava sumindo. No lugar dela, aparecia uma sombra. Uma mulher que andava pelos cantos da casa, sussurrando sozinha, que olhava pela janela com os olhos perdidos, que às vezes começava a chorar do nada e enxugava o rosto rápido quando percebia que a gente estava olhando. Eu não entendia naquela época. Achava que ela estava brava com a gente. Achava que tínhamos feito alguma coisa errada. O grande tormento da nossa casa não era a pobreza. Pobre a gente sabia ser. O tormento era o silêncio. Meu pai carregava um ódio antigo pela família da minha mãe. Eu nunca soube direito o que aconteceu, mas sei que era coisa velha, coisa de antes de eu nascer. Ele proibiu que qualquer nome da família dela fosse dito dentro da nossa casa. Se minha mãe ousava mencionar a própria mãe, o rosto dele mudava. Ficava vermelho, as veias do pescoço saltavam e ele batia a mão na mesa com tanta força que os pratos tremiam. Aquele povo não existe mais para nós, ele dizia. E era isso. Fim da conversa. Com o tempo, minha mãe foi murchando, como uma planta que alguém arrancou da terra e deixou no canto secando ao sol. Ela fazia as coisas da casa como sempre.
Cozinhava o arroz, lavava as roupas, varria o terreiro. Mas era como se o corpo estivesse ali fazendo tudo no automático e a alma tivesse ido embora para algum lugar onde a gente não podia alcançar. Eu via ela parada diante do tanque com as mãos na água, olhando para o nada. Via ela sentada na beira da cama à noite, com o terço enrolado nos dedos, mexendo os lábios sem som nenhum. E tinha as brigas, brigas que vinham do nada. Ela gritava com a gente por coisas pequenas. Um copo fora do lugar, uma sandália suja, a porta que bateu forte demais. Gritava com uma raiva que não combinava com o motivo. Hoje eu sei que a raiva não era da gente, era do mundo que a estava sufocando. Minha irmã Edna reagia ficando ainda mais quieta. Se encolhia no canto como um passarinho assustado. Mas eu reagia diferente. Eu ficava com raiva. Raiva da minha mãe por gritar, raiva do meu pai por ser duro. Raiva daquela casa que parecia uma panela de pressão prestes a estourar. Eu apertava os dentes e prometia para mim mesma que, quando crescesse, ia embora dali e nunca mais voltava. Promessa de menina que não entendia nada da vida. Mas o que eu não sabia, minhas amigas, o que eu levaria décadas para descobrir, é que por trás daquele silêncio todo, por trás das brigas e das lágrimas escondidas da minha mãe, havia um desespero que eu não era capaz de imaginar. Um desespero que ia mudar a nossa vida para sempre, de um jeito que até hoje me corta o coração só de lembrar. Porque minha mãe, aquela mulher que eu passei quase a vida inteira odiando, fez uma coisa que eu jurei que nunca ia perdoar. E eu carreguei esse ódio como quem carrega pedra no bolso. Me pesava, me curvava, me fazia tropeçar. Até o dia em que alguém me contou uma verdade que virou tudo de cabeça para baixo. Uma verdade que, se eu tivesse ouvido antes, teria mudado cada passo que dei nesta vida. Você que me escuta, deixa aqui o seu nome, que eu amo a companhia de cada uma de vocês. Para vocês entenderem o tamanho do que aconteceu, eu preciso contar como era a nossa vida antes de tudo desmoronar. Porque a gente só mede o tamanho da queda quando lembra da altura em que estava. E a nossa altura não era grande, não. Era uma vida simples, de gente simples. Mas era a nossa vida. E dentro dela, mesmo com tudo que já contei, existiam pedaços de alegria que eu guardo até hoje no fundo do peito, como quem guarda relíquia dentro de caixa de costura. Iguape era um lugar bonito, mas esquecido pelo mundo. A cidade ficava ali espremida entre o rio e o mar, cercada de manguezal e mata fechada. O povo vivia de roça, de pesca e de troca. Tinha uma feira que acontecia toda semana perto da igreja, onde os homens levavam banana, mandioca, palmito e as mulheres vendiam bolo de fubá, cocada, paçoca e conserva de fruta feita em tacho de cobre. O cheiro daquela feira, minhas amigas, era uma coisa que entrava no nariz e ficava. Rapadura derretendo no sol, fumo de corda, canela e cravo misturados no ar quente da manhã. Eu e Edna íamos agarradas na saia da nossa mãe, olhando tudo com os olhos arregalados, querendo tocar em tudo, provar de tudo. Nosso pai tinha um pedaço de terra emprestado onde plantava mandioca, feijão e milho. Não era terra dele. Era de um fazendeiro que cobrava uma parte da colheita como pagamento. Meu pai trabalhava naquela terra como se fosse dona do sangue dele. Saía de madrugada com a enxada no ombro e voltava só quando o sol já estava se escondendo atrás do morro. Voltava cansado, com as costas doendo, as mãos cheias de calo, mas nunca reclamava. Pelo menos não com palavras. A reclamação dele era no silêncio. No jeito que sentava no banco do quintal e ficava olhando para o nada, mascando um pedaço de fumo, com o rosto parado como se estivesse resolvendo alguma coisa muito grande dentro da cabeça. A nossa bicicleta cargueira era a coisa mais importante que a gente tinha. Era velha, pesada, com a pintura já descascada e o guidão enferrujado. Mas era nela que meu pai levava a colheita até a feira. Era nela que ele trazia o pouco que comprava. Sal, querosene, fósforo, tecido para minha mãe costurar. Tinha um caixote grande de madeira amarrado na frente, onde cabia de tudo. Às vezes, quando meu pai estava de bom humor, ele colocava eu e Edna dentro daquele caixote e pedalava devagar pela estrada de terra.
A gente ria tanto que o riso ecoava no meio das bananeiras. Edna agarrava a borda do caixote com as duas mãos, com os olhos fechados de medo e de felicidade ao mesmo tempo. E eu ficava de pé, segurando no ombro do meu pai, sentindo o vento quente no rosto e achando que aquilo era a melhor coisa do mundo. Minhas amigas, é engraçado como a gente só percebe a felicidade quando ela já foi embora. Naquela época, eu achava que a nossa vida era dura demais. Hoje, olhando para trás, eu daria qualquer coisa para voltar àquele caixote de madeira, sentir aquele vento, ouvir a risada da Edna e o barulho da corrente da bicicleta girando certinho, sem arrebentar, sem pressa, levando a gente para lugar nenhum e para todo lugar ao mesmo tempo. Nossa mãe, apesar de tudo que eu contei no começo, tinha seus momentos de doçura. Não eram muitos, mas eram verdadeiros. Ela sabia trançar nosso cabelo de um jeito que ninguém mais sabia. Um trançado apertado que durava a semana inteira e que ela enfeitava com fitinha de cetim que guardava numa lata de biscoito. Enquanto trançava, ela cantava baixinho. Não eram músicas que eu conhecia. Eram cantigas que ela trazia de algum lugar da memória dela. Cantigas que a mãe dela tinha ensinado. E era só nesses momentos que eu via o rosto dela relaxar. A testa desamarrava, os olhos paravam de fugir, e por alguns minutos ela era só uma mãe penteando as filhas com calma, com o cheiro de erva cidreira subindo do fogão. Mas esses momentos iam ficando cada vez mais raros, como um rio que vai secando devagar, tão devagar que a gente só percebe quando já virou terra rachada. Minha mãe ia perdendo aquela doçura aos poucos, e no lugar ia crescendo uma inquietação que eu não sabia dar nome. Ela começou a sair mais. Dizia que ia até a vizinha, mas demorava. Dizia que ia lavar roupa no rio, mas voltava com os olhos vermelhos e as roupas secas. Meu pai percebia. Eu sei que percebia, porque o silêncio dele ia ficando mais pesado, mais carregado, como nuvem escura que anuncia tempestade, mas não chove nunca. Tinha uma vizinha nossa, Dona Rosa, uma senhora viúva que morava sozinha numa casa ainda menor que a nossa. Dona Rosa era a única pessoa que minha mãe ainda procurava para conversar. Às vezes eu via as duas sentadas no quintal da Dona Rosa falando baixo, e quando eu chegava perto, elas mudavam de assunto. Eu ficava com raiva. Achava que estavam falando mal de mim, mas não era isso. Eu sei hoje que minha mãe estava desabafando com a única alma que ainda a escutava naquele mundo. E Dona Rosa, coitada, fazia o que podia. Escutava, balançava a cabeça e oferecia um chá de folha de pitanga que ela jurava que curava a tristeza. A escola ficava longe, quase 1 hora de caminhada por uma trilha no meio do mato. Eu e Edna íamos juntas, descalças, com os pés acostumados com a terra quente. Levávamos um caderno só para as duas e um lápis que a gente apontava com faca até virar um toquinho. A professora era uma moça da cidade que tinha vindo para Iguape, não sei porquê, e que olhava para a gente com uma mistura de pena e espanto. Eu gostava de estudar. Gostava de copiar as letras, de soletrar as palavras. Sentia que cada palavra que eu aprendia era um tijolinho que ia me construindo por dentro, me fazendo mais forte do que aquela casa frágil onde eu morava. Edna não gostava da escola. Ela ia porque eu ia. Fazia tudo o que eu fazia, como uma sombra fiel. E eu, sem saber, ia me acostumando a ser a forte das duas. A que puxava, a que decidia, a que enfrentava. Esse papel ia me custar caro no futuro, minhas amigas. Porque quem se acostuma a ser forte, esquece que também tem direito de chorar. E foi naquele tempo, naquela rotina que parecia que ia durar para sempre. A roça, a escola, o trançado no cabelo, o caixote da bicicleta, o silêncio do meu pai e as lágrimas escondidas da minha mãe, que a coisa começou a mudar de verdade, não de uma vez. Foi aos poucos, como o cupim que vai comendo a madeira por dentro sem ninguém ver. Até que um dia, a gente pisa no assoalho e o chão cede. E o chão da nossa casa estava prestes a ceder de um jeito que nenhuma de nós estava preparada para aguentar. A mudança na nossa casa não veio com grito, nem com estrondo. Veio no silêncio.
naquele tipo de silêncio que pesa mais que qualquer palavra, que sufoca mais que fumaça, que entra pelos cantos e vai envenenando tudo devagar. E a primeira coisa que percebi foi o jeito da minha mãe olhar para a estrada. Antes, ela olhava pela janela da cozinha como quem olha para o nada, só por costume. Mas numa certa época, o olhar mudou. Ela começou a ficar parada na porta da frente, de manhã cedo, espiando a estrada de terra como se esperasse alguém. E quando passava uma caminhonete ou um carro, coisa rara por aquelas bandas, ela esticava o pescoço, apertava as mãos no avental e ficava acompanhando até o veículo sumir na curva. Depois voltava para dentro sem dizer nada, mas com o rosto diferente. Eu via. Eu sempre via. Meu pai também via. Tenho certeza disso. Porque naquela mesma época ele começou a voltar mais cedo da roça. Inventava desculpa. Dizia que o sol estava forte demais, que a ferramenta tinha quebrado, que precisava consertar o telhado. Mas a verdade era outra. Ele voltava para vigiar. Sentava naquele banco do quintal e ficava de olho na porta, no portão, na estrada. O canivete girando na mão, descascando um pedaço de pau sem propósito nenhum, só para manter as mãos ocupadas, enquanto a cabeça trabalhava. Dona Rosa aparecia mais vezes na nossa porta. Chegava com o pretexto de pedir uma xícara de farinha ou devolver uma vasilha. Mas eu percebia que ela e minha mãe trocavam olhares rápidos, cheios de significado, como duas pessoas que dividem um segredo pesado demais para carregar sozinha. Às vezes, quando meu pai estava longe, elas se trancavam no quarto dos fundos e eu ouvia o murmúrio abafado de vozes urgentes atrás da porta fina de compensado. Certa vez, encostei o ouvido na porta e ouvi minha mãe soluçando. Não era choro de tristeza comum. Era um choro de desespero, daqueles que saem do fundo da barriga e sacodem o corpo inteiro. E Dona Rosa repetia baixinho: "Tem que ter calma, tem que ter calma." Mas a voz dela também tremia. Foi nessa época que começaram a aparecer sinais que eu não sabia ler. Minha mãe passou a esconder coisas. Vi ela enrolando roupas nossas, minhas e da Edna, dentro de um lençol velho e empurrando para debaixo da cama. Quando perguntei o que era aquilo, ela disse que estava separando para lavar. Mas não eram roupas sujas, eram as melhores peças que a gente tinha. O vestido de ramagem que usávamos na missa, a sandalinha de couro que meu pai tinha comprado na feira, a camisola de algodão que Dona Rosa tinha costurado para nós. Coisas que a gente não lavava no meio da semana. Coisas que se guarda, que se protege. Edna não percebeu nada. Edna nunca percebia. Vivia no mundinho dela, quietinha, desenhando no chão de terra com um graveto, conversando sozinha com as galinhas do quintal, inventando histórias compridas para as bonecas de sabugo de milho que meu pai fazia para nós nas noites de chuva. Mas eu era diferente. Eu tinha aquele instinto danado de querer entender tudo, de juntar os pedaços, de farejar quando alguma coisa não estava certa. E naquela casa, nada mais estava certo. Certo dia, meu pai voltou da roça e encontrou minha mãe na cozinha com os olhos inchados. Ele parou na porta, olhou para ela e perguntou com aquela voz grossa que fazia a gente tremer: "O que foi?" Ela enxugou o rosto com as costas da mão e respondeu que não era nada, que tinha cortado cebola. Mas não tinha cebola nenhuma naquela casa. Não tinha sobrado dinheiro para comprar cebola naquela semana. E meu pai sabia. Ele ficou parado ali, olhando para ela com aqueles olhos escuros, duros, e eu senti que alguma coisa ia explodir. Mas não explodiu. Ele só virou as costas e saiu para o quintal, batendo a porta de tela com tanta força que o barulho ecoou pela casa inteira. Já era tudo escuro quando eu acordei com o rangido da porta do quarto dos meus pais. Era minha mãe saindo na ponta dos pés, devagar, tentando não fazer barulho. A lua cheia entrava pela fresta da janela e iluminava o corredor estreito com uma claridade pálida que fazia tudo parecer irreal, como um sonho ruim do qual a gente quer acordar, mas não consegue. Eu fiquei parada, com o coração acelerado, ouvindo os passos dela se afastando. Ela foi até a cozinha. Ouvi o barulho de um banco sendo arrastado, depois o som de algo pesado sendo tirado de cima do armário, aquele armário alto onde meu pai guardava as coisas que a gente não podia mexer. Fiquei gelada.
Quis levantar, quis ir ver, mas o medo me prendeu na cama. Edna dormia do meu lado, respirando tranquila, sem saber de nada. No dia seguinte, minha mãe agiu como se nada tivesse acontecido. Fez o desjejum, acendeu o fogão, esquentou a água para o chá de hortelã. Mas eu reparei que as mãos dela tremiam quando segurava a caneca. E reparei numa outra coisa que me arrepiou. O lençol com as nossas roupas que estava debaixo da cama tinha sumido. Comecei a ficar com medo de verdade. Um medo diferente de tudo que eu já tinha sentido. Não era medo de cobra, não era medo de escuro, não era medo de trovão. Era um medo que eu não conseguia explicar, que não tinha forma nem nome, que morava no meio do peito e ia crescendo a cada dia. Era como sentir que o chão debaixo dos pés está se movendo, bem devagar, tão devagar que ninguém mais nota. Mas a gente nota porque nasceu desconfiada. E eu tinha nascido desconfiada. Poucos dias depois, minha mãe saiu de casa dizendo que ia ajudar Dona Rosa a limpar o quintal. Levou a Edna junto. Eu quis ir também, mas ela disse que não, que ficasse em casa cuidando do almoço do meu pai. Achei estranho. Nunca me deixava sozinha. Nunca separava a gente. Fiquei ali com aquele nó na garganta, mexendo o feijão no fogão, escutando o silêncio da casa que parecia gritar. Quando ela voltou, horas depois, veio sem a Edna. Disse que Edna tinha ficado brincando na casa da Dona Rosa e que ia buscar mais tarde. Mas o rosto dela estava diferente. Pálido, suado, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de medo e de decisão. Como alguém que acabou de resolver fazer uma coisa terrível e não tem mais como voltar atrás. Quando a casa ficou quieta, eu abracei minha irmã na cama e apertei forte. Não sabia por quê. Não sabia o que estava por vir. Só sabia que alguma coisa muito grande estava se armando ao redor da gente, como uma rede invisível que ia se fechando devagar, e que quando ela se fechasse de vez, a vida como a gente conhecia ia acabar. E estava certa, porque o dia mais terrível da minha existência estava a poucos passos de chegar. O que aconteceu nos dias seguintes ficou gravado na minha memória como marca de ferro quente em couro de boi. Cada detalhe, cada som, cada cheiro. Tem coisa que o corpo guarda mesmo quando a cabeça quer esquecer. E o meu corpo guardou tudo. Guardou o calor daquela semana, o cheiro de terra seca misturada com maresia que entrava pela janela, o gosto de medo na boca que parecia ferrugem, e o peso de uma angústia que eu nem sabia nomear naquela idade. Minha mãe começou a agir de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela limpava a casa com uma energia nervosa, quase violenta. Esfregava o chão de cimento com escovão e cinza até os braços tremerem. Lavava as panelas como se quisesse arrancar o alumínio. Passava pano nos móveis que já estavam limpos, arrumava o guarda-roupa tirando tudo e colocando de volta no mesmo lugar. Era como se estivesse preparando a casa para alguma coisa. Ou se despedindo dela. Meu pai percebeu. Eu vi ele parado na porta da cozinha, observando ela de longe, com o chapéu na mão e a testa franzida. Ele abriu a boca como se fosse perguntar alguma coisa, mas não perguntou. Virou as costas e saiu para a roça pisando forte na terra, o corpo rígido de quem está segurando uma tempestade dentro de si. Aquele homem tinha muitos defeitos, mas burro ele não era. Ele sentia que alguma coisa estava errada. Só que o orgulho não deixava ele perguntar, e o medo da resposta era maior que a curiosidade. Foi então que certa vez eu acordei e encontrei minha mãe sentada na beira da cama, no escuro. Ainda nem tinha amanhecido. As galinhas ainda estavam quietas no poleiro, e o ar tinha aquele friozinho úmido que vem antes do sol nascer. Ela estava com uma coisa na mão. Demorei para enxergar no escuro, mas era um pedaço de pano. Um retalho de tecido estampado com florzinhas miúdas cor-de-rosa. Ela apertava aquele retalho contra o peito e balançava o corpo para frente e para trás, bem devagar, como se estivesse ninando alguém que não estava ali. Os lábios se mexiam sem som. Quando ela percebeu que eu tinha acordado, escondeu o pano debaixo do travesseiro rápido e disse que era hora de levantar, que tinha muito serviço. Eu nunca esqueci aquele retalho.
porque muito tempo depois, já adulta, já com filhos nos braços e cabelo embranquecendo, eu descobri que aquele tecido era de um vestido da minha avó materna, a mãe da minha mãe. A mulher cujo nome era proibido na nossa casa, cujo rosto nunca apareceu em nenhuma fotografia nas nossas paredes, cuja existência tinha sido apagada pelo ódio do meu pai, como se ela nunca tivesse pisado neste mundo. Minha mãe dormia abraçada, aquele pedaço de pano, como quem abraça a última lembrança de alguém que está perdendo. E eu, menina boba, achava que era maluquice. Naqueles dias, percebi também que minha mãe tinha emagrecido. O vestido que antes ajustava no corpo, agora pendia nos ombros como roupa pendurada em cabide. O rosto estava chupado, com olheiras fundas que pareciam manchas de terra roxa debaixo dos olhos. As mãos, que sempre foram firmes para amassar massa e torcer roupa no tanque, agora tremiam sem motivo. Ela comia pouco, só beliscava a comida no prato e empurrava o resto para a gente. Dizia que já tinha comido antes, que não estava com fome. Mentira. Eu ouvia a barriga dela roncar de noite, quando a casa ficava em silêncio. Aquela mulher estava se consumindo por dentro, queimando como pavio de vela, que ninguém percebe que está acabando até a chama se apagar. Certo dia, meu pai chegou da roça mais cedo que o normal. O sol ainda estava alto e forte, derretendo tudo, fazendo a terra soltar aquele vapor quente que embaçava o horizonte. Ele entrou em casa com o rosto coberto de suor e parou no meio da sala. Olhou ao redor como se estivesse procurando alguma coisa. Foi até o quarto, abriu o guarda-roupa, mexeu nas prateleiras. Depois foi até a cozinha, abriu os armários, olhou dentro das latas. Minha mãe veio do quintal com a bacia de roupa na cabeça, e quando viu ele ali, mexendo nas coisas, ficou branca. A bacia quase escapou das mãos. "O que você está procurando?" ela perguntou, tentando parecer calma. Mas a voz saiu fina, trêmula, como corda de viola esticada demais. "O dinheiro", ele disse sem olhar para ela. "O dinheiro que eu guardei no fundo da lata de farinha. Cadê?" Eu estava sentada no chão da sala com a Edna, brincando de amarelinha desenhada no cimento. Parei na hora. Congelei, porque eu sabia que tinha alguma coisa muito errada naquela pergunta. Minha mãe engoliu em seco. Vi o pescoço dela se mover, a garganta subindo e descendo, como se estivesse tentando engolir um pedaço de alguma coisa que não descia. "Eu peguei para comprar remédio", ela disse. "Estava com dor de cabeça forte." Meu pai virou devagar. O jeito que ele virou o corpo todo, sem pressa, com os olhos estreitos e a mandíbula travada, fez o ar da cozinha ficar pesado como chumbo. "Remédio?" ele repetiu. "Remédio onde? Você não saiu de casa essa semana. Quem trouxe remédio aqui?" Ela não respondeu. Ficou parada, com a bacia de roupa nos braços, olhando para o chão. E naquele silêncio, eu vi uma coisa que me gelou por dentro. Uma lágrima descendo pelo rosto dela, devagar, escorrendo pela bochecha magra, até pingar no tecido molhado da roupa que ela carregava. Uma lágrima só, silenciosa, pesada como pedra. Meu pai deu um passo na direção dela. "Eu vou descobrir o que você anda fazendo", ele disse com a voz baixa e firme, mais assustadora do que qualquer grito. "E quando eu descobrir, Deus tenha piedade de quem estiver metido nisso." Ele saiu da cozinha, pegou o chapéu no gancho da parede e foi embora sem olhar para trás. O portão de madeira bateu com um estrondo que espantou as galinhas e fez Edna se encolher do meu lado, agarrando meu braço com os dedinhos gelados. A Edna tremia inteira. Eu também tremia, mas apertei os dentes e fiquei firme, porque alguém precisava ficar firme naquela casa onde tudo estava ruindo. Minha mãe ficou ali, parada, com a bacia nos braços, olhando para a porta por onde ele tinha saído. E eu juro, por tudo que é sagrado, que naquele momento eu vi no rosto dela não o medo de ter sido pega na mentira. Vi o rosto de uma mulher encurralada. De uma mulher que sabia que o tempo estava acabando e que a decisão que ela tinha tomado já não podia mais ser desfeita. Vi uma mãe que estava prestes a cometer o ato mais desesperado da vida dela. E o pior de tudo é que ela achava que estava fazendo a coisa certa. Eu ainda não sabia qual era essa decisão.
mas estava prestes a descobrir da pior maneira possível. E quando descobrisse, o mundo que eu conhecia ia se partir em pedaços tão pequenos que eu levaria uma vida inteira tentando juntar de volta. O tempo foi passando e a tensão dentro daquela casa ia crescendo como água de rio que sobe devagar depois da chuva. A gente via subindo, sabia que ia transbordar, mas não tinha para onde correr. Minha mãe andava cada vez mais agitada, mais nervosa. Fazia as coisas com pressa, derrubava a panela, queimava o arroz, esquecia a roupa no varal quando o sereno descia. E meu pai, do outro lado, ficava cada vez mais calado, mais duro, mais fechado. Os dois se olhavam por cima da mesa na hora da comida e era como se estivessem se medindo, se estudando, cada um esperando o outro dar o primeiro passo errado. Eu e Edna vivíamos no meio daquela guerra silenciosa, sem entender direito o que estava acontecendo. A gente só sentia. Sentia no estômago embrulhado, no sono que não vinha, no jeito que a casa inteira parecia vibrar de nervoso, como corda de violão afinada no limite. Edna se agarrava em mim o tempo todo. Segurava minha mão até quando a gente estava sentada, como se tivesse medo de que eu sumisse se ela soltasse. Até que chegou o dia. Eu não sei explicar porquê, mas quando acordei, senti que alguma coisa era diferente. O ar estava parado. Nem os passarinhos cantavam. Tinha um silêncio esquisito, pesado, daqueles que vêm antes de temporal. Minha mãe já estava de pé, arrumada de um jeito que não era normal para ficar em casa. O cabelo penteado com cuidado, o vestido menos surrado, os pés calçados na sandália que ela só usava para ir à missa. Ela se movimentava pela cozinha com uma energia estranha, rápida, mas ao mesmo tempo mecânica, como se o corpo estivesse fazendo uma coisa e a cabeça estivesse muito longe dali. Quando meu pai apareceu para tomar o de jejum, ela falou sem olhar para ele. Hoje eu vou trabalhar o dia todo na fazenda da Dona Odete. Limpeza de terreiro. Só volto quando escurecer. Meu pai mastigou devagar, olhou para ela de canto e não respondeu. Pegou o chapéu, a enxada e saiu pela porta dos fundos como fazia todo dia. Mas eu reparei que ele parou no portão e olhou para trás. Ficou ali parado uns instantes, com a mão no ferrolho, olhando para a casa como se estivesse fotografando aquela imagem na memória. Depois foi embora. Minha mãe esperou ele sumir na curva da estrada. Depois se virou para mim e para Edna, com um sorriso que não combinava com os olhos. Os olhos estavam vermelhos, molhados, mas a boca sorria. Vocês fiquem quietinhas aqui dentro, ela disse. Não saiam para o quintal. Não abram a porta para ninguém. Eu volto logo. E saiu. Mas não foi para fazenda nenhuma. Eu sei disso porque fiquei espiando pela fresta da janela e vi ela parada no portão, olhando para a estrada, esperando. Esperando com o corpo tenso e as mãos apertadas uma na outra, como quem faz uma prece desesperada. O vento quente levantava a poeira da estrada e balançava a barra do vestido dela. Ela olhava para um lado, olhava para o outro, e de vez em quando limpava o suor da testa com as costas da mão. Eu sentia que estava vendo algo proibido. Algo que não era para os meus olhos de menina, mas não conseguia sair dali. Era como se os pés tivessem criado raiz no chão daquela cozinha. Não demorou muito. O barulho veio primeiro, um ronco de motor que não era comum naquelas bandas. Depois apareceu a caminhonete, grande, escura, com a carroceria coberta de lona. Parou na frente da nossa casa, levantando uma nuvem de poeira que cobriu tudo. Desceu um homem. Alto, gordo, de chapéu de couro e camisa clara. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida. Ele olhava ao redor com cuidado, como quem confere se não tem ninguém por perto. Minha mãe foi até ele com passos rápidos. Os dois começaram a conversar, mas eu não conseguia ouvir as palavras. Só via os gestos. Ele apontando para dentro do carro, ela balançando a cabeça, as mãos se mexendo nervosas. Foi quando eu vi. O homem abriu a porta da caminhonete e tirou de dentro algo que fez meu sangue gelar. Era a nossa trouxa. O lençol com as nossas roupas que minha mãe tinha escondido e que eu achava que tinha sumido. Estava ali, dobrado com cuidado, dentro daquele carro de estranho.
E junto, eu vi ele puxar do bolso do paletó um maço grosso de dinheiro e estender na direção da minha mãe. Eu não entendi na hora. Minha cabeça de menina não juntou as peças naquele instante. Mas o meu corpo entendeu antes da minha mente, porque eu comecei a tremer inteira, dos pés à cabeça, sem conseguir parar. Um frio subiu pela espinha e se espalhou pelo corpo como veneno. As pernas ficaram moles, a boca secou, e uma vontade de gritar ficou presa na garganta sem sair. Edna, do meu lado, perguntou o que estava acontecendo, puxando meu vestido com os dedinhos. Eu tapei a boca dela e puxei para longe da janela, apertando ela contra o meu peito, sentindo o coração dela batendo tão forte quanto o meu. Foi nesse momento que o portão dos fundos rangeu. Meu pai. Ele tinha voltado. Alguma coisa, pressentimento, desconfiança, aquele sexto sentido que só pai e mãe têm quando os filhos estão em perigo, tinha feito ele largar a enxada no meio da roça e voltar antes da hora. Eu ouvi os passos dele no cascalho do quintal, pesados, apressados, e o coração parou. Ele entrou pelo quintal, deu a volta pela lateral da casa, e quando chegou na frente e viu a caminhonete, o homem, o dinheiro na mão da minha mãe e a trouxa de roupa no banco do carro, o rosto dele se transformou numa coisa que eu nunca vi antes e nunca mais quero ver. Não era raiva. Era além da raiva. Era o rosto de um animal ferido que descobre quem cravou a faca. Ele não gritou, não disse uma palavra. Avançou na direção da minha mãe, arrancou o dinheiro da mão dela e jogou no chão. O homem da caminhonete deu um passo para trás, as mãos levantadas. Meu pai apontou o dedo na cara dele e disse uma coisa que eu ouvi daqui de dentro, clara como água. Se você não sumir agora, eu te enterro nessa terra. Depois virou, entrou em casa como um vendaval, me pegou com um braço, pegou Edna com o outro e saiu pelos fundos carregando a gente como se o mundo estivesse pegando fogo. Edna gritava sem entender, debatendo os bracinhos. Eu não gritei. Eu estava muda, paralisada, com os olhos arregalados vendo tudo se despedaçar ao meu redor como peças de louça caindo no chão, uma depois da outra. E de certa forma, o mundo estava pegando fogo. O nosso mundo. O único que a gente conhecia. E ele nunca mais ia voltar a ser o que era. Meu pai correu com a gente para os fundos da casa e foi direto na bicicleta cargueira que ficava encostada no pé de goiaba. Jogou eu e Edna dentro do caixote de madeira como se jogasse 2 sacos de farinha, sem cuidado, sem explicação, sem tempo para nada. Edna caiu em cima de mim, bateu o queixo no meu ombro e começou a chorar. Eu agarrei ela e apertei forte, enfiando o rosto no cabelo dela para não gritar. Ele subiu na bicicleta e começou a pedalar. Mas não era o pedalar calmo dos passeios que a gente fazia pela estrada. Era um pedalar de desespero, de fúria, de um homem que sabia que se parasse, perdia tudo. O corpo dele ia para frente e para trás, com tanta força que a bicicleta inteira chacoalhava. E o caixote de madeira balançava de um lado para o outro, como barco em mar bravo. Eu segurava a Edna com um braço e a borda do caixote com o outro, sentindo cada buraco da estrada nos ossos, cada pedra sacudindo a espinha, a poeira entrando no nariz e na boca e fazendo a gente tossir. A estrada de terra era estreita, cheia de sulcos cavados pela chuva e raízes que atravessavam de um lado ao outro. Meu pai desviava como podia, bufando, com o suor escorrendo do rosto e pingando em cima de nós. Eu olhava para cima e via o pescoço dele estufado, as veias saltadas, os dentes trincados de esforço. O peito dele chiava a cada respiração como fole de ferreiro velho. Foi quando eu ouvi o ronco do motor atrás. A caminhonete vinha subindo a estrada atrás da gente, levantando uma nuvem de poeira tão grossa que escurecia o ar. O barulho da buzina cortava o silêncio do mato como grito de bicho ferido. Edna enterrou o rosto no meu peito e tapou os ouvidos com as mãos. Eu quis tapar os meus também, mas não podia. Não conseguia parar de olhar para trás, vendo aquele monstro de metal vir se aproximando,
engolindo a distância entre nós como cobra que rasteja atrás de passarinho. Meu pai pedalou mais forte. As pernas dele viraram máquina, subindo e descendo no pedal com uma velocidade que eu não achava possível para um homem daquele tamanho carregando 2 meninas num caixote de pau. A bicicleta gemia, o guidão tremia nas mãos dele e a corrente fazia aquele barulho que eu conheço tão bem. Tec, 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 estalando rápido, esticando no limite. A caminhonete buzinou de novo, mais perto agora. Eu sentia o cheiro do motor, aquele cheiro de óleo queimado e gasolina que até hoje me embrulha o estômago. O homem gritava alguma coisa pela janela, mas o vento e a poeira engoliam as palavras. Meu pai não olhou para trás, nem uma vez. Manteve os olhos cravados na estrada e pedalou como se a vida dele dependesse daquilo. E dependia. A nossa vida dependia. Foi quando a estrada acabou. Na frente, o terreno descambava para o mangue. Aquela faixa pantanosa entre a terra firme e o mar, cheia de raízes retorcidas, lama escura e cheiro forte de maresia podre. Meu pai não diminuiu a velocidade. Entrou na trilha lamacenta pedalando e a bicicleta afundou até o eixo na lama preta. As rodas patinaram, travaram e então aconteceu. A corrente estourou. O estalo seco ecoou no ar como um tiro. A bicicleta tombou para o lado e nós 3 fomos jogados na lama. Eu bati as costas numa raiz grossa e perdi o ar. Edna rolou para longe e ficou de 4, coberta de lodo escuro dos pés à cabeça, chorando sem som, a boca aberta mas o grito preso no peito. Meu pai se levantou num segundo. Nem olhou para a bicicleta. Agarrou eu com uma mão e Edna com a outra e entrou no manguezal. A lama veio subindo. Primeiro nos pés, depois nas canelas, depois nos joelhos. Era grossa, pesada, pegajosa e fedia a coisa morta e sal velho. Cada passo era uma luta. O peso puxava para baixo como se o chão quisesse nos engolir. Meu pai afundava até a cintura, arfando, gemendo de esforço, mas não soltava a gente. Nunca soltou. Atrás, eu ouvia as vozes dos homens na beira do mangue. Tinham descido da caminhonete e estavam procurando. "Entra aí!" um gritou. "Ele não vai longe com as meninas." Outro respondeu algo que eu não entendi. O barulho de galhos quebrando indicava que pelo menos um estava tentando entrar no mangue atrás da gente. A água já batia no peito do meu pai. As raízes do mangue se cruzavam como grades de prisão, arranhando, cortando, prendendo. Edna chorava engasgada, cuspindo água salgada. Eu já não conseguia sentir as pernas de tanto frio e medo. Foi quando apareceu a mão. Surgiu do meio das raízes escuras como coisa de outro mundo. Uma mão preta de lama, grossa, calejada, com unhas quebradas e dedos fortes como raízes. Agarrou o braço do meu pai e puxou com uma força que nos arrastou para o lado, para dentro de um buraco fundo escondido entre as raízes maiores. Um esconderijo natural, coberto de lodo e folhas, onde a gente cabia agachado se ficasse bem junto. Era um catador de caranguejo. Um homem magro, de rosto curtido pelo sol e pelo sal, que conhecia cada palmo daquele mangue como conhecia as linhas da própria mão. Ele fez sinal para ficarmos em silêncio, o dedo nos lábios, os olhos arregalados de urgência, e nos empurrou para o fundo do buraco, cobrindo a abertura com galhos e lama. Ficamos ali, os 4, enfiados naquele buraco fétido, respirando devagar, ouvindo os passos dos homens passando por cima de nós. O coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles iam ouvir. Edna tremia nos braços do meu pai, que apertava a gente contra o peito com tanta força que eu sentia as costelas dele subindo e descendo. O catador ficou imóvel como pedra, os olhos fixos na fresta entre os galhos. Os homens passaram, voltaram, passaram de novo, xingaram, chutaram lama, quebraram galhos. Eu ouvia a respiração pesada deles, o estalo dos passos na água rasa, as vozes abafadas discutindo entre si. O tempo parou. Eu não sei quanto ficamos ali. Parecia uma eternidade de medo e lama e escuro.
até que o ronco do motor voltou, ficou mais fraco e sumiu na distância. O catador esperou mais. Só quando o silêncio engoliu tudo é que ele tirou os galhos da frente e nos ajudou a sair, um por um, daquele buraco que salvou a nossa vida. Estávamos vivos, mas a família que entrou naquele mangue não era a mesma que saiu. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu nesse cantinho de emoções, se inscreva e deixe o seu apoio no nosso canal. Essa história ainda tem muita coisa guardada. Saímos daquele manguezal cobertos de lama da cabeça aos pés, fedendo a maresia podre e sal velho. O catador de caranguejo nos levou por uma trilha escondida entre as raízes até uma clareira onde tinha um barraco de palha e lona. Ali, ele lavou nossos rostos com água de um balde, deu para a gente um pedaço de pão dormido e um caneco de água doce. Não perguntou nada. Não quis saber quem éramos, de onde vínhamos, por que estávamos fugindo. Só olhou para o meu pai com aqueles olhos mansos de quem já viu muita coisa na vida e disse baixinho: "O senhor não pode voltar para aquela estrada. Eles vão ficar rondando." Meu pai assentiu com a cabeça sem dizer palavra. Estava sentado no chão, com os braços apoiados nos joelhos e o rosto enterrado entre as mãos. Os ombros dele tremiam. Eu achei que era frio, mas não era. Aquele homem que eu nunca tinha visto chorar na vida estava chorando ali, no chão de um barraco de catador de caranguejo, coberto de lama, com as duas filhas encolhidas do lado. E aquele choro silencioso me assustou mais do que toda a perseguição. Porque se meu pai estava chorando, então a coisa era pior do que eu imaginava. O catador arrumou um jeito de nos levar até a estação de trem mais próxima. Foi de canoa, pelo rio, remando devagar no escuro, com a gente deitada no fundo do barco, olhando para o céu. As estrelas estavam todas ali, brilhando como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não tivesse acabado de virar do avesso. Edna dormiu encostada em mim, exausta de tanto chorar. Eu não dormi. Fiquei olhando para o rosto do meu pai, iluminado de vez em quando pela luz da lua que passava entre as nuvens, e tentando entender o que tinha acontecido com a nossa vida. Pegamos um trem que ia para o interior do Paraná. Meu pai tinha algum dinheiro escondido no forro do chapéu. Pouco, muito pouco, mas o bastante para as passagens e para não morrermos de fome nos primeiros dias. No trem, ele nos sentou perto da janela e ficou de pé no corredor, de costas para a gente, vigiando a porta como um cão de guarda que não descansa nem quando o perigo já passou. Eu olhava pela janela e via Iguape ficando para trás. As bananeiras, o manguezal, a estrada de terra, a casinha de cimento vermelho onde eu tinha nascido, tudo encolhendo até virar um pontinho e depois desaparecer. E junto com aquela paisagem, desapareceu a minha infância. Desapareceu a feira com cheiro de rapadura, o pé de goiaba do quintal, o caixote da bicicleta, o trançado no cabelo. Tudo ficou para trás naquele trilho. Chegamos a uma cidadezinha, no norte do Paraná, chamada que eu nem sabia que existia. Terra vermelha, cafezais por toda parte, gente de todo canto do país que tinha vindo tentar a vida na lavoura. Meu pai conseguiu trabalho numa fazenda grande, de um homem que precisava de braço para a colheita. Nos deram um quartinho nos fundos de um barracão, com chão de terra batida, uma cama só e um fogão de barro improvisado no canto. Era menos do que a gente tinha em Iguape. Mas meu pai olhou para aquele quartinho como se fosse um palácio, porque ali ninguém nos conhecia, ninguém sabia da nossa história e ninguém ia nos achar. Os primeiros tempos foram duros de um jeito que eu nem sabia que existia. A gente não tinha roupa, não tinha panela, não tinha nada além do que estava no corpo. As mulheres da fazenda, quando souberam que meu pai tinha chegado com 2 meninas sem mãe, apareceram com roupas usadas, lençol velho, pratos lascados e um tacho de alumínio amassado que virou nosso bem mais precioso. A bondade daquelas estranhas me marcou para sempre. Gente que não tinha quase nada dividindo o pouco que tinha com quem tinha menos ainda. Meu pai nunca mais falou no que aconteceu. Nunca. Era como se Iguape não existisse, como se a vida antes daquele trem não tivesse sido real.
E sobre a minha mãe, ele fez o mesmo que tinha feito com a família dela. Apagou. Proibiu o nome. Se eu ou Edna perguntávamos qualquer coisa, ele travava o maxilar e dizia sempre a mesma coisa. Aquela mulher quis trocar vocês por dinheiro. Não tem mais mãe. Acabou. E a gente acreditou. Como não ia acreditar? Eu tinha visto com os meus próprios olhos. Tinha visto a caminhonete, o homem, o dinheiro, a trouxa de roupa. Tinha visto minha mãe parada ali, na porta da nossa casa, negociando a gente como se negocia saco de mandioca na feira. O que mais eu podia pensar? Que explicação uma menina podia inventar para aquilo que não fosse a mais óbvia? Que a nossa mãe não nos amava? O ódio nasceu ali, naquela terra vermelha do Paraná, longe de tudo que a gente conhecia. Não veio de uma vez. Foi germinando devagar, como semente plantada em terra fértil regada com lágrima de menina. Cada vez que eu sentia falta de um colo, o ódio crescia. Cada vez que eu via outras meninas com as mães na porta da escola, o ódio engrossava. Cada vez que Edna chorava de noite chamando por ela, e eu tinha que engolir a dor e fazer de mãe, sem ser mãe, sem saber como, o ódio criava raiz mais funda no meu peito. Meu pai nos criou do jeito que sabia, com dureza, com trabalho, com silêncio. Ele acordava antes do sol e voltava depois que escurecia. Aprendeu a trançar nosso cabelo, torto, feio, nada parecido com o trançado da minha mãe, mas trançava. Aprendeu a fazer comida, arroz empapado, feijão aguado, mandioca cozida sem sal, mas fazia. Lavava nossas roupas esfregando com força demais, estragando os tecidos, mas lavava. E toda vez que eu olhava para aquele homem duro tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo, desajeitado, cansado, com as mãos rachadas de tanto trabalhar, eu sentia uma mistura de amor e tristeza tão grande que me sufocava. E sentia mais ódio ainda daquela mulher que tinha nos abandonado, que tinha obrigado meu pai a carregar aquele peso sozinho, que tinha arrancado da gente o direito de ter uma mãe. Eu jurei para mim mesma, ali naquele quartinho de chão batido, ouvindo Edna chorar e meu pai roncar exausto na cama ao lado, que nunca ia perdoar aquela mulher. Nunca. Nem que ela aparecesse de joelhos na minha frente implorando. O perdão estava morto dentro de mim, ou pelo menos era o que eu achava. O tempo passou como passa para todo mundo, sem pedir licença e sem avisar quando vai doer. Eu e Edna crescemos naquela terra vermelha do Paraná, entre cafezais e poeira. Viramos moças sem perceber. Meu pai envelheceu rápido. O corpo, que era forte como tronco de aroeira, foi entortando. Os cabelos embranqueceram. E a tosse que aparecia de vez em quando virou companheira de toda hora. Mas ele nunca parou de trabalhar. Ia para a roça, arrastando o corpo como se devesse alguma coisa para a terra e só descansasse quando pagasse. Eu me tornei a mulher que aquela menina tinha prometido ser. Forte, dura, com o queixo empinado e a voz firme. Aprendi a costurar, a cozinhar, a cuidar de casa com a mesma mão pesada do meu pai. Não chorava na frente de ninguém. Não pedia ajuda. Não mostrava fraqueza. Por dentro, eu carregava aquele buraco no peito que a falta de mãe deixou, mas por fora eu era rocha. E quem olhasse para mim achava que eu era a mulher mais resolvida do mundo. Edna foi diferente. Minha irmã nunca conseguiu endurecer. Ficou frágil a vida inteira, com aquele jeitinho de passarinho assustado que já tinha desde pequena. Casou cedo com um rapaz da fazenda vizinha. Um moço calado chamado Joaquim, de mãos grandes e coração bom. E se agarrou nele como quem se agarra em tábua no meio de enchente. Edna precisava de alguém para se apoiar. Eu não, ou pelo menos achava que não. Conheci meu marido, Roberto, quando já era moça feita. Ele trabalhava no armazém da cidade e tinha um sorriso largo que desarmava qualquer pessoa. Era diferente do meu pai. Falava muito, ria alto, cantava enquanto pesava os sacos de arroz e empilhava as caixas. Quando ele me olhou pela primeira vez, eu senti uma coisa que não conhecia. Uma quentura no rosto, um aperto no estômago, uma vontade de ficar perto que me irritou profundamente. Eu não queria depender de ninguém.
Não queria precisar de homem nenhum. Mas Roberto foi teimoso. Aparecia na porta da fazenda com flor do mato na mão, mandava recado por todo mundo e esperava eu passar na estrada só para dar boa tarde com aquele sorriso que eu fingia não gostar. Casamos com a bênção do meu pai, que olhou para Roberto de cima a baixo, apertou a mão dele com força e disse só uma coisa: "Cuida bem dela, porque se não cuidar, eu venho buscar." Roberto engoliu em seco, assentiu com a cabeça e cumpriu aquela promessa até o fim dos dias dele. Fomos morar numa casinha perto do armazém, com um quintal onde plantei pé de manga, hortelã e um canteiro de cravos que eu regava toda manhã. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lugar que era meu de verdade. Paredes que eu pintei, cortinas que eu costurei, um fogão que eu escolhi. E mesmo assim, mesmo com tudo aquilo, tinha algo que faltava. Uma peça que eu não sabia encaixar. Tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E foi quando a minha filha nasceu que o buraco no meu peito gritou mais alto do que nunca. Porque quando eu peguei aquela menina nos braços pela primeira vez, enrolada no pano, vermelha de tanto chorar, eu olhei para o rostinho dela e pensei na minha mãe. Pensei naquela mulher que tinha nos colocado no mundo, que tinha trançado nosso cabelo com fitinha de cetim, que cantava cantigas baixinho enquanto penteava a gente. E que depois nos vendeu como se a gente fosse bicho. E o ódio voltou com uma força que eu não esperava. Veio como onda que arrasta, que derruba, que puxa para o fundo. Eu segurava minha filha e chorava, e Roberto não entendia por quê. Achava que era emoção de mãe nova, mas não era. Era raiva. Raiva de quem me trouxe ao mundo e depois me descartou. Porque eu ali, segurando aquela menina recém-nascida, sabia no fundo da alma que eu seria capaz de morrer por ela. De passar fome, de vender tudo, de andar descalça pelo resto da vida, mas nunca, jamais, entregar um filho meu nas mãos de um estranho por dinheiro nenhum do mundo. E era isso que eu não conseguia perdoar. Não era o medo que senti naquele mangue. Não era a corrida na bicicleta, nem a lama, nem os homens gritando atrás. Era saber que a mulher que devia me amar mais do que tudo tinha colocado um preço na minha cabeça. Isso eu não perdoava. Isso eu jurei que ia levar para o túmulo. Roberto tentou falar comigo sobre isso algumas vezes. Ele era um homem bom, paciente, desses que sentam do lado e ficam ali quietos até a gente estar pronta para abrir a boca. Certa vez ele perguntou se eu não queria saber o que tinha acontecido com a minha mãe. Se ela ainda estava viva, se não valia a pena pelo menos ouvir o lado dela. Eu virei o rosto e respondi com uma frieza que até hoje me envergonha. Aquela mulher morreu para mim no dia que tentou me vender. Não me pergunte isso de novo. E ele nunca mais perguntou. Guardou aquilo no silêncio, do mesmo jeito que meu pai guardava as coisas. E eu segui vivendo, criando meus filhos, cuidando da casa, sendo esposa, sendo mãe, sendo tudo menos alguém em paz. Ensinei meus meninos a respeitar, a trabalhar, a nunca levantar a mão para ninguém. Ensinei minha filha a costurar, a cozinhar, a se defender do mundo sem precisar de homem para isso. Fiz tudo o que uma mãe faz, e fiz bem. Mas debaixo daquela vida organizada, daquela rotina certinha de mulher que dá conta de tudo, tinha uma ferida aberta que eu cobria com orgulho e raiva, mas que nunca, em momento nenhum, parou de sangrar. Meu pai foi ficando cada vez mais fraco. A tosse piorou, o corpo secou, e ele passou a ficar mais em casa, sentado na cadeira de balanço que Roberto fez para ele, olhando para o cafezal com os olhos parados. Eu cuidava dele com a mesma dedicação com que ele cuidou de nós. Dava banho, cortava a comida em pedaços pequenos, ajeitava o travesseiro. E nas poucas vezes que ele falava, era sempre sobre a roça, sobre o tempo, sobre a colheita, nunca sobre Iguape, nunca sobre a minha mãe. Aquele assunto estava enterrado tão fundo que eu achava que ninguém mais ia desenterrar. Eu achava errado, porque alguém ia desenterrar. E quando isso acontecesse, tudo que eu tinha construído em cima daquela raiva ia tremer até os alicerces. Meu pai partiu deste mundo por conta do pulmão.
Foram anos de fumo de corda e poeira de roça que cobraram o preço. Foi ficando sem ar aos poucos, até que o corpo não aguentou mais. Eu estava do lado dele. Edna também. As duas filhas que ele salvou daquele manguezal, agora mulheres feitas, com cabelos já começando a branquear. Enterramos ele naquela terra vermelha que nos acolheu, debaixo de um pé de ipê amarelo que florescia todo ano e cobria o chão de pétalas como se fosse um tapete feito por Deus. Depois que ele se foi, ficou um vazio estranho na casa, no quintal, na mesa onde ele sentava sempre no mesmo lugar. Não era só saudade. Era como se a última parede que me protegia da minha própria história tivesse caído. Enquanto meu pai estava vivo, o assunto da minha mãe ficava trancado a 7 chaves, guardado naquele silêncio que ele impôs e que a gente obedeceu sem questionar. Mas com ele fora, o cadeado se soltou. E as perguntas que eu tinha empurrado para o fundo da gaveta começaram a bater na porta. Foi Edna quem recebeu a primeira notícia. Uma carta que chegou pela mão de uma conhecida que tinha vindo do litoral e que andou perguntando por nós na cidade até nos achar. A carta era de uma tia nossa, irmã da nossa mãe, que a gente nem sabia que existia. Meu pai tinha apagado aquela família inteira da nossa vida com tanta eficiência que eu cresci achando que minha mãe não tinha ninguém no mundo. Mas tinha. Tinha uma irmã chamada Lourdes que passou anos procurando a gente, seguindo rastros, perguntando em cidade por cidade, batendo em porta de desconhecido, até descobrir onde estávamos. Edna me procurou com a carta na mão, tremendo. "Lê isso", ela disse, com os olhos já cheios de água. Eu peguei o papel e li. A letra era torta, de quem não tem costume de escrever, e a tinta tinha borrado em alguns pontos, como se quem escreveu tivesse chorado em cima das palavras. Tia Lourdes contava que a nossa mãe estava viva, que morava numa cidade pequena perto de Santos, que tinha passado a vida inteira tentando nos encontrar, que implorava, pelo amor de Deus e de tudo que é sagrado, para que a gente aceitasse pelo menos um encontro. Só um, para ela poder olhar nos nossos olhos e explicar o que aconteceu. Eu dobrei a carta, devolvi para Edna e disse: "Não." Disse com a mesma frieza que tinha dito para Roberto quando ele tocou no assunto. Disse com a voz firme, o queixo duro, os olhos secos. "Essa mulher não tem nada para me explicar. Eu vi o que eu vi. Não preciso ouvir desculpa de quem tentou me vender." Edna não insistiu naquele momento, mas a semente estava plantada. Nos dias seguintes, eu percebi que minha irmã andava diferente. Mais pensativa, mais calada que o normal, olhando para o nada com uma expressão que me lembrava, e como doía essa lembrança, o jeito da nossa mãe olhando pela janela da cozinha em Iguape. Edna estava sendo consumida pela mesma angústia. A diferença era que a angústia dela era de querer saber, e a minha era de querer esquecer. As cartas continuaram chegando. Tia Lourdes não desistiu. Escrevia com uma persistência que me irritava e me assustava ao mesmo tempo. Cada carta trazia um pedaço novo de informação que eu não queria ouvir. Que a nossa mãe tinha adoecido, que chorava todo dia pedindo a Deus para ver as filhas pelo menos uma vez antes de partir, que não comia direito, que emagreceu tanto que os vizinhos mal reconheciam, que guardava um retalho de vestido velho debaixo do travesseiro e dormia apertando contra o peito. Quando li essa parte, meu corpo inteiro gelou, porque eu lembrei daquela madrugada em Iguape, quando vi minha mãe balançando o corpo no escuro com um pedaço de pano estampado de florzinhas cor-de-rosa. O mesmo retalho. Depois de tanto tempo, ela ainda dormia com ele. Engolia aquela emoção como engolia todas as outras, com raiva. Amassava as cartas e jogava no lixo, mas Edna recolhia. Guardava todas numa caixa de sapato debaixo da cama, como um tesouro proibido. E eu sabia que minha irmã estava fraquejando, que a vontade de ver a nossa mãe estava ganhando da dor, e que mais cedo ou mais tarde ela ia me pedir para ir junto. E pediu. Veio até minha casa com os olhos vermelhos, a voz embargada, segurando aquela caixa de sapato cheia de cartas como quem segura um filho doente. Sentou na minha mesa de cozinha,
pôs a caixa entre nós duas e ficou em silêncio um tempo que pareceu durar uma eternidade. Eu sentia o peso daquele silêncio. Sabia o que ela ia dizer antes de abrir a boca. Edvirges, ela disse, e só pelo jeito que falou meu nome, devagar, com a voz quebrando no meio, eu já sabia o que vinha. Eu preciso ir. Eu preciso ver ela. Não consigo mais dormir, não consigo mais comer, não consigo mais viver com esse peso. Ela é nossa mãe. A gente pelo menos tem que ouvir. Eu olhei para minha irmã gêmea, aquela mulher que tinha sido minha companheira desde antes de nascer, que dormiu do meu lado a vida inteira, que tremeu junto comigo dentro daquele caixote de bicicleta, que chorou no meu peito em tantas noites sem mãe. E vi que ela estava se partindo ao meio. E por mais que o meu ódio fosse grande, o meu amor por Edna era maior. Eu vou com você, eu disse. Mas eu não prometo nada. Não prometo ouvir, não prometo perdoar, não prometo nem abrir a boca. Eu vou porque você está me pedindo. E só por isso. Edna me abraçou com tanta força que eu senti os ossos dela contra os meus, o cheiro do cabelo dela no meu rosto, o coração dela batendo no mesmo ritmo do meu, como quando a gente era pequena e dormia grudada na mesma cama. E ali, naquele abraço, eu senti uma coisa que já não sentia fazia tempo. Medo. Não medo de ver a minha mãe. Medo de descobrir que tudo que eu acreditei a vida inteira estava errado. Porque se estivesse, então eu tinha desperdiçado décadas odiando alguém que talvez não merecesse esse ódio. E essa possibilidade era mais assustadora do que qualquer caminhonete numa estrada de terra. Era mais assustadora porque significava que a vítima não era só eu. Significava que ela também era. A viagem até a cidade onde nossa mãe morava durou horas que pareceram dias. Eu e Edna fomos de ônibus, sentadas uma do lado da outra, sem trocar quase nenhuma palavra. Edna olhava pela janela com os olhos brilhando de ansiedade. Eu olhava para as minhas próprias mãos no colo, apertando uma na outra com tanta força que as juntas ficaram brancas. O ônibus chacoalhava na estrada esburacada e eu sentia cada solavanco no estômago, como se o corpo estivesse rejeitando aquela viagem inteira. Tia Lourdes nos esperava na rodoviária. Era uma mulher pequena, magra, com o rosto marcado pelo sol e cabelo branco preso num lenço estampado. Quando nos viu descendo do ônibus, ela cobriu a boca com as mãos e começou a chorar. Veio na nossa direção com passos apressados e abraçou Edna primeiro. Depois, tentou me abraçar. Eu deixei. Mas não retribuí. Fiquei com os braços caídos ao lado do corpo, dura como poste, sentindo o cheiro de sabonete barato e naftalina que vinha daquela mulher que eu nem conhecia. Vocês são a cara da mãe de vocês, ela disse entre soluços, segurando nossos rostos com as mãos. Igualzinhas. Meu Deus do céu, igualzinhas. Eu tirei o rosto da mão dela com um gesto seco. Não queria ser comparada àquela mulher. Não queria parecer com ela. Não queria ter nada dela em mim. Tia Lourdes percebeu e abaixou os olhos, engolindo a dor da minha rejeição em silêncio. Ela nos levou caminhando por ruas estreitas, com casas coladas uma na outra e meninos brincando na calçada, até uma casinha no fim de uma ladeira íngreme. Era uma casa muito simples, de paredes descascadas e telhado remendado, com um varal no quintal cheio de roupa desbotada e um vaso de samambaia pendurado na varanda. Tinha cheiro de chá de camomila e de vela apagada. Na janela, uma cortina de renda amarelada pelo tempo balançava devagar com a brisa. Tia Lourdes parou na porta, se benzeu e olhou para nós com uma expressão que pedia permissão e perdão ao mesmo tempo. Ela está lá dentro, sussurrou com a voz falhando. Está esperando. Faz favor, tenham paciência com ela. Não está bem de saúde e está nervosa. Não dormiu desde que soube que vocês vinham. Edna entrou primeiro, sem hesitar, como se o corpo dela tivesse esperado aquele momento a vida inteira e não aguentasse mais um segundo. Eu fiquei na porta. Os pés travaram como se tivessem criado raiz no cimento daquela varanda. O coração batia tão forte que eu sentia a pulsação nos ouvidos, no pescoço,
nas pontas dos dedos. O suor frio escorria pelas costas apesar do calor. Uma parte de mim queria correr dali, pegar o próximo ônibus e voltar para a minha vida, para a minha casa, para o meu ódio confortável que eu já conhecia tão bem e que de tão velho já parecia parte de mim. Mas os pés não se moviam. E lá de dentro eu ouvi um som que me atravessou como lâmina. O choro da minha mãe. Não era um choro qualquer. Era um lamento que vinha de um lugar tão fundo que parecia rasgar o ar. Um som de animal ferido, de mulher destroçada, de alguém que esperou tanto tempo por aquele momento que quando ele chegou, o corpo não aguentou o peso da emoção. Eu ouvi Edna chorando junto e ouvi a voz trêmula da minha mãe repetindo entre soluços: minhas filhas, minhas filhas, minhas filhas. Eu entrei. Ela estava sentada numa cadeira perto da janela, tão magra que o vestido de algodão florido parecia engolir o corpo. Os ombros eram 2 ossinhos apontando para cima debaixo do tecido. O cabelo, que eu lembrava grosso e escuro preso num coque, agora era fino e branco como fio de algodão, ralo, penteado com cuidado, como se ela tivesse se arrumado para nos receber. O rosto estava cheio de rugas, os olhos fundos dentro de olheiras escuras, as mãos no colo tremendo sem parar. No dedo, uma aliança fina que eu não lembrava de ter visto antes. E no colo, debaixo das mãos, um pedaço de pano dobrado que eu reconheci na hora. O retalho. Aquele retalho de florzinhas cor-de-rosa. Ainda ali. Depois de tudo, ainda ali. Mas quando ela me viu, aqueles olhos se acenderam com uma luz que eu conhecia. Uma luz que eu tinha guardado no fundo da memória sem querer, sem saber. A luz do olhar da minha mãe quando trançava meu cabelo e cantava baixinho aquelas cantigas que só ela sabia. Edna estava ajoelhada no chão, com a cabeça no colo dela, chorando como se tivesse voltado a ser menina. Minha mãe acariciava o cabelo da Edna com aquelas mãos trêmulas e olhava para mim parada na porta, com os olhos implorando. Não pediu para eu chegar perto. Não esticou os braços. Ela sabia que eu era a mais dura das duas. Sabia que comigo o caminho ia ser mais comprido. Eu quase fechei a porta. Juro por Deus que quase virei as costas e fui embora. A raiva subiu pelo peito como fogo, queimando tudo por dentro. E eu abri a boca para dizer as palavras que eu tinha ensaiado a vida inteira. Que ela era um monstro, que ela não merecia nos ver, que ela devia ter vergonha de estar viva depois do que fez. As palavras estavam ali, na ponta da língua, prontas, afiadas, guardadas por décadas para aquele momento exato. Mas não saíram. Porque quando eu olhei para aquela mulher destruída, encolhida naquela cadeira com o retalho apertado no colo, com o corpo consumido e os olhos cheios de uma dor que eu reconhecia, porque era a mesma dor que eu carregava, a mesma exata dor, só que vista do outro lado, alguma coisa dentro de mim rachou. Não quebrou de vez. Rachou, como parede velha que começa a estalar antes de cair. Fala, eu disse. A voz saiu rouca, quase um sussurro, arranhando a garganta como lixa. Fala o que você tem para falar, porque eu vim até aqui e eu vou ouvir, mas só uma vez, uma chance só, e depois eu vou embora e nunca mais volto. Minha mãe engoliu o choro. Limpou o rosto com as costas da mão. O mesmo gesto, o mesmíssimo gesto que eu lembrava de quando ela chorava em Iguape e tentava esconder da gente. Respirou fundo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até a voz firmar o suficiente para sair. Apertou o retalho contra o peito como quem pede coragem a alguém que já se foi. E o que ela disse destruiu tudo que eu acreditava. Cada tijolo de ódio que eu tinha empilhado na vida inteira desmoronou em poucos minutos. E quando a última parede caiu, o que sobrou por baixo dos escombros não era raiva, era vergonha. Uma vergonha tão grande que eu quase não aguentei ficar de pé. Minha mãe começou a falar devagar, com a voz fraca, tropeçando nas palavras como quem anda num terreno cheio de pedra no escuro. Cada frase custava um esforço que eu via no rosto dela. A testa se contraindo, os lábios tremendo,
os olhos se enchendo e esvaziando de lágrimas como maré que vai e volta. Ela contou que naquela época a mãe dela, minha avó materna, estava muito doente. Doença no pulmão, coisa grave, que precisava de remédio caro e de tratamento que só existia na cidade grande. A família da minha mãe era pobre, mais pobre que nós, gente de roça que mal tinha o que comer, quanto mais dinheiro para pagar médico. Tia Lourdes, que estava sentada no canto da sala ouvindo tudo em silêncio, confirmava com a cabeça a cada frase, enxugando os olhos num lenço já encharcado. Minha mãe contou que pediu ajuda ao meu pai. Implorou. Se ajoelhou na frente dele e pediu pelo amor de Deus que deixasse ela ir visitar a própria mãe, que juntasse o pouco que tinham para comprar pelo menos um remédio, que tivesse piedade de uma mulher doente que nunca fez mal a ninguém. E o meu pai, aquele homem que eu admirei a vida inteira, que eu coloquei num altar de herói dentro do meu peito, disse não. Disse não porque o ódio que ele tinha pela família dela era maior que qualquer compaixão, maior que a misericórdia, maior que o bom senso. Disse não e fez pior. Pegou o dinheiro que eles tinham guardado, o pouco que sobrava da colheita e que ela ia juntando moeda por moeda, escondido na lata de farinha, e escondeu num lugar que só ele sabia. Escondeu para que ela não pudesse pegar escondida e mandar para a família. Trancou aquela mulher dentro de uma casa sem saída, sem recurso, sem ninguém para recorrer, sabendo que a mãe dela estava morrendo e que ele tinha o poder de ajudar, e escolheu não ajudar. Quando minha mãe falou isso, eu olhei para Edna. Minha irmã estava com a mão na boca, os olhos arregalados, balançando a cabeça como quem não quer acreditar no que está ouvindo. Eu queria fazer o mesmo. Queria tampar os ouvidos e gritar que era mentira. Mas no fundo, bem no fundo de um lugar que eu tinha trancado a vida inteira, eu sabia que não era. Porque eu lembrava da cena do meu pai procurando o dinheiro na lata de farinha. Lembrava da fúria dele, do jeito que olhava para minha mãe, como se ela fosse uma inimiga. Lembrava de tudo. E as peças foram se encaixando uma a uma, como quebra-cabeça que a gente passou a vida olhando do lado errado. Minha mãe continuou. Disse que foi então que apareceu aquele homem, um fazendeiro rico da região costeira que ficou sabendo, por boca de alguém, que tinha uma mulher desesperada com 2 meninas gêmeas. Ele procurou minha mãe através de uma intermediária, e aqui a voz dela falhou, e ela precisou parar, respirar, apertar o retalho no peito antes de seguir, e ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. O bastante para pagar o tratamento da minha avó e ainda sobrar. Eu não queria entregar vocês para sempre, minha mãe disse, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me perfurou. Eu juro pela minha alma que não queria. Ele disse que ia cuidar das meninas, que iam estudar, que iam ter comida, roupa, tudo que eu não podia dar. E eu ia trabalhar, juntar dinheiro e buscar vocês de volta. Era isso que eu acreditava. Era nisso que eu me agarrei para não enlouquecer. Ela parou. O choro veio com tanta força que o corpo inteiro sacudiu na cadeira. Tia Lourdes levantou e foi amparar ela, segurando os ombros magros como quem segura coisa que pode quebrar a qualquer momento. Edna soluçava no chão, com o rosto escondido nas mãos. E eu estava de pé no meio daquela sala, com o mundo girando ao meu redor, sentindo o chão sumir debaixo dos pés como areia que a onda puxa. Porque naquele momento eu entendi tudo. Cada cena da minha infância, que eu guardava como prova do crime da minha mãe, de repente mudou de significado diante dos meus olhos. Entendi o olhar da minha mãe na janela. Ela estava vigiando a estrada, esperando o homem que ia levar as filhas, morrendo por dentro a cada segundo. Entendi as roupas escondidas. Ela estava preparando uma mala para a gente, as melhores peças, para que as filhas dela chegassem arrumadas no lugar onde iam morar. Entendi o emagrecimento, o choro escondido, as brigas sem motivo. Era o desespero de uma mulher sendo esmagada entre 2 impossibilidades, entre perder a mãe e perder as filhas, sem ter como salvar as 2. E entendi o silêncio do meu pai. O jeito que ele fugiu sem perguntar nada, sem ouvir explicação, sem dar chance para ela falar. Ele sabia do desespero dela.
Sabia que a mãe dela estava morrendo, sabia que ele próprio tinha escondido o dinheiro e fechado todas as portas. E quando viu a cena da caminhonete, em vez de parar e perguntar por quê, ele agarrou a gente e correu. Porque perguntar significava ouvir a resposta. E a resposta ia mostrar que ele não era o herói da história. Era o homem que empurrou uma mulher desesperada para o abismo e depois apontou o dedo para ela quando ela caiu. Eu sentei. As pernas cederam e eu sentei ali mesmo, no chão frio daquela sala, ao lado da minha irmã, olhando para uma mulher que eu odiei durante a maior parte da minha vida. E pela primeira vez, eu não vi um monstro. Vi uma mãe desesperada, sozinha, encurralada, que tomou a pior decisão possível por uma razão que qualquer filha entenderia: tentar salvar a vida da própria mãe. E a minha avó morreu. Morreu sem o remédio, sem o tratamento, sem ver as netas que ela nem sabia que existiam. Morreu sozinha, pobre, doente, enquanto a gente pedalava numa bicicleta pela estrada de terra, fugindo de uma verdade que ninguém quis escutar. Aquela mulher que o meu pai proibiu de existir dentro da nossa casa, existiu, sim. Existiu, sofreu e partiu deste mundo sem que ninguém pudesse fazer nada por ela. E minha mãe carregou essa culpa como uma cruz nas costas pelo resto da vida. O chão que eu tinha construído debaixo dos meus pés durante décadas era feito de mentira. E agora eu estava ali, sentada nos escombros, sem saber o que fazer com tanto tempo perdido. Eu não sei quanto tempo fiquei sentada naquele chão. Pode ter sido minutos, pode ter sido horas. O tempo perdeu o sentido ali dentro daquela sala onde a minha vida inteira foi virada pelo avesso como roupa no tanque. Eu olhava para as minhas mãos e não reconhecia. Eram as mãos de uma mulher que passou décadas apontando o dedo para o lado errado. Mãos que se fecharam em punho de raiva contra alguém que merecia um abraço. Mãos que jogaram cartas no lixo sem ler até o fim. Mãos que afastaram a verdade porque a mentira era mais fácil de carregar. Edna foi a primeira a se levantar. Subiu do chão, se aproximou da nossa mãe e segurou o rosto dela com as duas mãos. Ficaram ali, testa com testa, chorando juntas, sem precisar de palavra nenhuma. O choro falava o que a boca não dava conta. E eu assistia aquilo do chão, com o peito rachado, querendo me mover, mas sem saber para onde. Foi minha mãe quem me olhou. Com aqueles olhos destruídos, lavados de tanto chorar, ela estendeu a mão na minha direção. Não disse nada. Não pediu. Só esticou aquela mão trêmula, magra, com os dedos abertos, e esperou. Do mesmo jeito que eu esperei a vida inteira por uma explicação, ela esperou ali por um gesto meu. Um gesto que podia curar ou condenar de vez. Eu olhei para aquela mão e vi nela as mãos que trançavam meu cabelo com fitinha de cetim. As mãos que cheiravam a sabonete de alfazema. As mãos que amassavam massa de bolo no tacho de cobre enquanto cantava cantigas que a mãe dela tinha ensinado. As mãos de uma filha que tentou salvar a própria mãe e perdeu tudo. As mãos de uma mulher que dormiu abraçada num retalho de vestido por uma vida inteira, porque era o único pedaço que restou de quem ela mais amava. Eu levantei do chão. Dei um passo, depois outro. As pernas tremiam, o corpo inteiro pesava como se eu estivesse carregando todos os anos de ódio nas costas. E quando peguei a mão dela, quando senti aqueles dedos frios e frágeis se fechando nos meus, com a pouca força que restava, foi como se uma represa estourasse dentro de mim. Tudo que eu tinha segurado, a raiva, a mágoa, o orgulho, a dor, o medo de estar errada, a vergonha de ter sido injusta, veio de uma vez, num choro tão violento que eu mal conseguia respirar. Eu caí de joelhos na frente daquela mulher e encostei a cabeça no colo dela, no mesmo colo onde eu deitava quando era pequena, e chorei como se tivesse voltado a ser a menina do caixote de bicicleta. Minha mãe pôs a mão na minha cabeça e começou a fazer carinho no meu cabelo. Devagar, com aqueles dedos fracos que mal tinham força para se fechar.
e eu senti o toque dela no meu couro cabeludo e lembrei. Lembrei do trançado, da fitinha, do cheiro de erva cidreira, da voz cantando baixinho. Tudo voltou de uma vez, como enchente que derruba a porteira, e eu entendi que aquelas lembranças nunca tinham ido embora. Estavam guardadas num cantinho do meu peito, trancadas atrás do ódio, esperando o dia em que eu tivesse coragem de abrir a porta. Me perdoa, mãe, eu disse. E quando essas palavras saíram da minha boca, eu senti o peso de décadas escorregar dos meus ombros como areia. Me perdoa por ter demorado tanto. Ela apertou minha cabeça contra o peito e respondeu com a voz embargada. Eu é que peço perdão. Todos os dias da minha vida eu pedi perdão a Deus e a vocês. Todos os dias. Ficamos ali as três, eu, Edna e nossa mãe, abraçadas naquela sala pequena, chorando juntas, grudadas como se o tempo tivesse voltado e a gente fosse de novo aquelas duas meninas agarradas na saia dela na feira de Iguape. Tia Lourdes chorava na porta, com o lenço cobrindo o rosto, sem conseguir falar. Eu gostaria de dizer que tivemos muitos anos depois disso, mas a vida nem sempre dá o tempo que a gente precisa. Minha mãe já estava muito fraca quando nos encontramos. A doença tinha avançado demais, o corpo já estava cansado de esperar. Mas tivemos o bastante. Tivemos meses de visitas, de conversas longas na varanda enquanto o sol descia, de mãos dadas em silêncio quando as palavras já não eram necessárias. Ela conheceu meus filhos, pegou minha neta no colo e chorou de alegria olhando para aquele rostinho. Viu Edna sorrindo de novo, como não sorria desde que era menina. Eu levava bolo de fubá para ela, penteava o cabelo ralo dela com cuidado e, às vezes, quando o silêncio era manso, ela cantava baixinho aquelas mesmas cantigas de antes. E eu fechava os olhos e voltava a ser pequena por alguns segundos. E quando partiu, partiu em paz. Partiu sabendo que as filhas dela tinham ouvido a verdade. Partiu com o retalho de florzinhas cor-de-rosa debaixo do travesseiro, como sempre dormiu, mas dessa vez com o coração mais leve. Eu tenho 80 e poucos anos agora. Já enterrei meu marido Roberto, que foi o homem mais paciente que Deus colocou na minha vida. Já enterrei meu pai, que foi herói e vilão na mesma história, sem que nenhum dos dois soubesse direito. Já enterrei minha mãe, que morreu perdoada. E enterrei a minha irmã Edna, que se foi há pouco tempo e deixou um silêncio do meu lado que nada neste mundo preenche. Mas eu estou aqui, sentada nesta cadeira, com as mãos no colo, contando essa história para vocês, porque eu aprendi uma coisa que custou caro demais para ficar guardada só comigo. A gente julga rápido, condena rápido, aponta o dedo e vira as costas sem dar chance para o outro falar. E às vezes, muitas vezes, a pessoa que a gente mais odeia é justamente a que mais precisava de um abraço. Eu perdi décadas odiando a mulher que mais me amou neste mundo. Décadas que eu podia ter passado ao lado dela, aprendendo as cantigas, ouvindo as histórias, deixando ela trançar o cabelo das minhas filhas. Esse tempo não volta, e essa é a parte que mais dói. Então eu peço a vocês, de coração aberto, se tem alguém na vida de vocês que fez alguma coisa que parece imperdoável, antes de fechar a porta, perguntem. Ouçam, porque atrás de todo ato que a gente não entende, pode existir uma dor que a gente nem imagina. E o perdão, quando chega a tempo, cura quem perdoa tanto quanto quem é perdoado. Me respondam com o coração. Vocês já tiveram que engolir um ódio muito antigo para conseguir ouvir a verdade e perdoar alguém que lhes fez mal? Deixem aqui nos comentários. Eu quero muito ler os relatos de cada uma de vocês. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Essa história é minha, mas eu sei que ela mora no peito de muita gente. Se tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Um abraço apertado da sua amiga, Edvirges.